uma alegria estar com vocês. Quando o Luiz Henrique me convidou, fiquei muito feliz, amo muito Lajeado, amo muito essa congregação. Já tivemos algumas experiências maravilhosas com vocês aqui. E quando ele me falou que o tema era avivamento, então eu fiquei ainda mais empolgado com o convite. Porque temos falado muito sobre isso. Eu, a Leide, nós temos um outro casal amigo nosso lá em Porto Alegre, temos falado muito sobre avivamento. Mas então, nós acreditamos, meus irmãos, que depois de 2 anos de pandemia, que algo está para acontecer. Assim, não é uma palavra profética, não estou profetizando aqui. É uma expectativa, é um desejo, é um conhecimento de história, é um conhecimento dos avivamentos históricos. Normalmente um avivamento, ele precede um acontecimento importante na história da humanidade, ou ele vem logo após um acontecimento importante e dramático na história da humanidade. Vocês podem ir estudando os grandes avivamentos e vocês vão ver, ou antes ou depois, houve uma grande crise que abalou uma ou mais nações. E nós acabamos de sair de uma pandemia histórica, né? Eu acredito que apenas no século passado, a gripe espanhola chegou perto do que nós experimentamos no século 21, com esses 2 anos de pandemia mundial. Vindo para cá, conversando com a minha esposa, eu estava dizendo, nós estávamos falando a respeito dos traumas que esta pandemia tem causado, né? Não só dificuldades financeiras, mas traumas emocionais e traumas espirituais. Quem perdeu algum ente querido, o amigo, o irmão, sabe do que eu estou falando. Quem pegou este vírus e acabou hospitalizado e talvez até entubado, chegou perto da morte, sabe do que eu estou falando. Quem teve um ente querido, amigo ou irmão que esteve numa situação dessas, hospitalizado, entubado, sabem do que eu estou falando. Quem pegou o vírus, mesmo não sendo hospitalizado, sabe do que eu estou falando. Quem ficou preso dentro da sua casa, não podendo sair, não podendo se encontrar com ninguém, sabe do que eu estou falando. Quem teve o medo de pegar este vírus, não sabendo o que aconteceria contigo caso pegasse, ou alguém da tua família pegasse, sabe do que eu estou falando. Esta pandemia, nós ainda iremos sentir os seus efeitos por muito tempo. Como eu disse, não são apenas efeitos econômicos, são efeitos emocionais, são efeitos espirituais. Além do trauma, além das feridas emocionais causadas por esta pandemia, nós ainda temos a questão espiritual, como eu disse, eu estou falando de demônios. Demônios aproveitadores, né? Demônios que aproveitam um estado de pânico para entrar numa vida, para atormentar, para oprimir. Então, espíritos de medo, espíritos de ansiedade, espíritos de pânico, espíritos de depressão, de tristeza, invadiram não apenas as nações, invadiram as igrejas. Então, nós estamos saindo desta pandemia cansados, abatidos, não sabendo muito como retomar as coisas. Muitos pastores perderam suas congregações, outros perderam uma parte das suas congregações, perderam seus prédios, estão traumatizados, estão abatidos. Eu estive com um pastor de uma congregação muito grande em Porto Alegre. O abalo emocional dele é incrível. Ele estava com o olho todo vermelho sobre os efeitos psicológicos que ele está enfrentando agora, depois que passou. Foi um abalo sísmico, emocional, espiritual.
E fica a pergunta: e agora? Será que nós vamos ter que esperar esta ferida se sarar ao longo do tempo de uma forma natural? Ou será que o Senhor tem uma surpresa para nós? Será que existe uma possível visitação, onde Ele virá com a sua presença e sarará as nossas almas? Virá com a sua presença e libertará aqueles que estão oprimidos ou atormentados? Eu acredito, meus irmãos. De novo, não estou profetizando, estou falando um desejo do meu coração e o pouco de conhecimento que eu tenho da história dos avivamentos. Eu acredito que se a igreja buscar, nós vamos experimentar uma visitação de Deus nesta década em que nós estamos vivendo. Não estou dizendo que vai ser amanhã, quem sabe vai ser amanhã. Mas é certo que se a igreja buscar, o Senhor vai ouvir, Ele vai atender. Entre hoje e amanhã, eu vou dar uma pequena introdução ao tema avivamento. Não agora, agora eu tenho um outro objetivo. Mas talvez à noite, talvez amanhã, eu vou ver. Estou buscando o Senhor para saber em que momento vou compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do que é um avivamento. Mas o que eu quero falar nesta tarde é sobre como nos conscientizarmos da realidade do céu. Com isso eu quero dizer que a nossa geração tem vivido num plano natural. E existe um plano espiritual à disposição da igreja. E, no entanto, me parece que a igreja, ela desaprendeu a entrar neste plano espiritual. A porta continua aberta, mas nós, com a tecnologia, com o humanismo, com o que se chama hoje de progressista, né? Evangelho progressista, o cristianismo progressista, onde se está questionando certas verdades bíblicas, onde se está questionando certas experiências espirituais. Então, me parece que a nossa geração, ela foi desaprendendo. É como tu ser um milionário ou um bilionário, ter uma conta à tua disposição, mas tu esqueceu a senha. Então, está lá, tu sabe que tem dinheiro lá, mas tu não sabe como acessá-lo, tu não sabe como sacar. O que eu quero fazer com vocês nesses dias que estamos juntos, pelo menos hoje e amanhã, domingo é a Páscoa, eu acho que, não sei se é eu ou Luiz Henrique que vamos estar trazendo a palavra, se for eu, é sobre Jesus, evidentemente que eu vou estar falando, mas entre hoje e amanhã, eu quero, mais do que encorajá-los, eu quero despertar a fé de vocês. Eu quero convidá-los, em algum momento da nossa reunião, a buscarmos a presença do Senhor juntos e deixar o Espírito Santo vir e ministrar entre nós. Amém? Agora, eu preciso a cooperação de vocês neste sentido. Eu preciso que vocês creiam que Ele pode. Nem precisam dizer para mim, eu creio que Ele vai. Eu apenas preciso que vocês creiam que Ele pode. Eu quero que vocês tenham um desejo que Ele faça. Daí eu quero que juntos, em concordância, nós busquemos isto. Na expectativa de que Ele há de se manifestar. Amém? Porque uma coisa é certa, se Ele vier, nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Então, o meu objetivo com estas palavras que eu vou estar trazendo, como eu disse, é despertar a fé de vocês, é levá-los a um posicionamento de expectativa. Amém? Eu quero começar falando sobre as duas dimensões
da realidade. A criação, ela está dividida em duas dimensões. Uma dimensão material e visível e uma dimensão espiritual e invisível. Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou melhor, herdeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Adiantando um pouquinho, tudo foi criado por meio dele e para ele, pois ele é o herdeiro. Então, veja bem que Jesus esteve envolvido juntamente com Deus Pai, juntamente com o Espírito Santo, na criação, não apenas do mundo físico, mas também do mundo espiritual. Ele criou duas dimensões. No princípio, Deus criou. O que ele criou? Ele criou um mundo físico e ele criou um mundo espiritual. Um mundo visível e um mundo invisível. É importante nós entendermos isto, porque as leis do mundo visível não se aplicam no mundo invisível. E o mundo invisível tem precedência sobre o mundo visível. A Bíblia diz que o Espírito de Deus chocava, e esta é a palavra no hebraico, chocava a terra. Então nós temos o mundo invisível agindo sobre o mundo visível, dando ao mundo visível forma. Paulo fala aqui da criação, portanto, em duas dimensões. Agora, deixa eu falar algo sobre a Trindade, algo sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como Criador, Deus é superior a estas duas dimensões. A ideia que a gente tem é que, porque Deus é Espírito, Ele faz parte e está inserido na dimensão espiritual, não é verdade? No entanto, a dimensão espiritual, ela foi criada, assim como a dimensão física. Ela é feita de uma substância, de uma essência que teve uma origem. Logo, Deus não pode fazer parte, Ele pode estar inserido, Ele pode interferir, mas Ele está acima, com certeza, do mundo espiritual criado, assim como Ele está acima do mundo físico criado. Agora, se o que eu estou falando é verdade, é bíblico, nós devemos encontrar nas Escrituras algo que indique isso. E tem mais de um lugar, mas eu quero citar apenas o Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu, o mundo invisível, e sobre a terra, o mundo visível. Deus escolheu habitar no mundo invisível dos espíritos. Nós vamos estar falando depois sobre a habitação de Deus. Mas Ele escolheu habitar no mundo invisível dos espíritos. Ele poderia ter escolhido habitar no mundo físico dos homens. E na verdade, lá no Jardim do Éden, é interessante que quando Deus queria se encontrar com o homem, Ele não convidava o homem para subir até os céus. Ele descia até a terra para estar com o homem. Essa é uma questão interessante sobre a habitação de Deus, mas se eu começar a falar sobre isso, eu vou estar entrando em outro estudo. O que eu quero que vocês entendam é que Deus é eterno,
de uma essência que nós não compreendemos, porque é uma essência eterna, nunca foi criada, ele nunca foi criado, ele não teve início, nem ele, nem o Filho, nem o Espírito. Mas num determinado momento da eternidade, ele decidiu criar o mundo físico e o mundo espiritual. E ele escolheu habitar e agir a partir do mundo espiritual. Sim, ele é espírito, mas espírito em sua própria essência. Não há nada igual a ele, ao Filho e ao Espírito Santo. Os anjos foram criados, portanto são diferentes. Eles tiveram um início. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. A.W. Tozer escreveu: a característica do cristão é a sua crença no invisível. Ele acredita que o mundo espiritual e o físico coexistem, tocando-se e sendo acessíveis um ao outro. O céu não está tão longe a ponto de precisarmos viajar anos-luz para chegarmos até lá. Não há entre eles um grande vácuo. Estes dois mundos não apenas existem simultaneamente, como também se tocam e são acessíveis um ao outro. As portas se abrem para ambos os lados. Saber que Deus está perto de nós e que existe um mundo invisível ao nosso alcance é muito reconfortante. Aí eu achei que ele podia ter usado uma palavra mais forte do que reconfortante. Eu diria, é emocionante. Oi? Impactante. Impressionante. Olha, se o Tozer estivesse vivo hoje, eu ia sugerir trocar essa palavra reconfortante por uma dessas outras palavras muito mais forte, porque o que ele está dizendo aqui é tremendo. Dois mundos que se tocam, dois mundos que interagem. No entanto, nós só temos consciência de um. Vamos falar sobre a singularidade do ser humano. O ser humano se distingue do resto da criação porque só ele pertence às duas dimensões. Eu vou repetir. Só o ser humano pertence às duas dimensões. Em Gênesis 1, 26, nós lemos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus deu ao homem um espírito, dando ao homem a capacidade de interagir com o mundo espiritual. Vocês sabem, os animais não têm espírito. Eles não têm como interagir com o mundo espiritual. Eles têm uma alma, no sentido de vida. Deus lhes deu vida, como nos deu vida. Mas espírito é esta essência que depois da morte continua existindo, esta personalidade, esta autoconsciência que continua existindo após a morte, que existirá por toda a eternidade, ou no céu ou no inferno. Mas em algum lugar este espírito será transportado, porque Deus fez o homem espírito, dando a ele esta capacidade de interagir com o mundo espiritual. Um cachorro não é capaz de adorar a Deus. E mesmo os passarinhos, com seus cânticos lindos, são movidos por instinto. E toda a criação, de uma forma poética, realmente adora a Deus. E toda a criação, de uma forma poética, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas não há autoconsciência. O cachorro olha no espelho e vê outro cachorro. Nós olhamos no espelho e nós nos enxergamos. Nós pensamos. Isso Deus deu ao homem.
Mas também diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Isso significa que o homem também é matéria. Ele foi feito do pó da terra. Isso lhe dá acesso ao mundo físico. Nós temos 5 sentidos. Por quê? Para nós podermos interagir com o mundo físico. Os anjos não podem interagir com o mundo físico, porque eles são espírito. Eles podem vir e visitar a terra, eles podem em visão aparecer para os homens, eles podem até matar, como fizeram no Egito, como fizeram com o exército assírio. Eles podem fazer milagres, eles podem falar conosco, mas eles são espírito. Eles não podem interagir com o mundo físico como nós. Por que os demônios querem habitar corpos humanos? Demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Foram expulsos do céu, habitam no segundo céu. Tem acesso à terra, tem acesso às vidas. Mas por que Jesus conta de um homem que era endemoniado? O demônio sai dele, anda por lugares desérticos e depois volta, encontra a casa limpa e vem com mais 7 para habitar nele. Porque eles não podem mais interagir com Deus. Eles precisam interagir com o mundo físico, mas eles são espíritos. Então, eles precisam habitar num corpo humano para poder interagir com o mundo físico. Eles precisam agir nos nossos pensamentos. Eles precisam agir nas nossas emoções. Eles precisam agir na nossa vontade. É através de nós que eles podem se expressar. Um demônio não pode entrar aqui e começar a falar e tentar nos enganar. Um anjo não pode entrar aqui e começar a falar sobre a glória de Deus. Porque são espíritos. O acesso deles, o lugar deles, é o mundo espiritual, o mundo invisível. Mas aqui está o homem. O homem é muito peculiar. Porque uma hora nós estamos interagindo com o mundo físico, e no outro momento nós estamos interagindo com o mundo espiritual. Lá estava Adão e Eva no jardim do Éden. E Deus descia no entardecer e vinha ter comunhão com ele. Deus, que é espírito. E eles conversavam, e eles interagiam. O céu descia até a terra. E havia essa porta aberta, como diz o Tozer, que abre para os dois lados. Thomas Kelly escreveu: vivemos em 2 planos. Então, um chama 2 mundos, outro chama 2 planos, eu chamo 2 dimensões. Nada a ver com as dimensões da física, certo? Isso é um termo que eu estou usando. Então, Thomas Kelly: vivemos em 2 planos, o natural e o espiritual. Por essa razão, o cristão é uma criatura tão maravilhosa. Ele é tanto animal quanto espírito. Ele é um sujeito curioso, porque insiste em viver para o mundo espiritual enquanto está no seu corpo mortal na terra. Queridos, esta é a beleza da criação do homem. Deus criou o homem e o fez corpo e o fez espírito, para que pudesse representá-lo aqui na terra, sem deixar de manter comunhão com ele no céu. Vamos falar sobre o problema da queda. O pecado criou um espesso véu entre estas 2 dimensões. Com isto ficou bem mais difícil para o homem interagir com o mundo espiritual.
ainda que não impossível, porque nós sabemos que no Antigo Testamento nós temos os profetas que interagiam com o mundo espiritual, e nós temos também os feiticeiros que existem em todas as culturas, entre todos os povos que interagem com o mundo espiritual. Então, não é que interagir com o mundo espiritual se tornou impossível após a queda, apenas se tornou extremamente difícil, principalmente para o homem comum. Os nossos sentidos espirituais foram embotados. Nos tornamos cegos e surdos e mudos espiritualmente. A nossa capacidade de sentir, de perceber, foi anestesiado pelo pecado. Ainda que o pecado nos tornasse menos sensíveis, a dimensão espiritual, a influência desta dimensão sobre o mundo físico não diminuiu, afetando o curso da história, tanto mundial como individual. E este é o aspecto mais interessante sobre a queda. É que a queda nos impediu de continuar interagindo com o mundo espiritual como Deus pretendia, mas não impediu do mundo espiritual interagir com o mundo físico. Então os anjos continuavam visitando a terra, ainda que os homens não os veem, e os demônios continuaram agindo na humanidade e nos povos e nas nações. Quando nós estudamos a história, seja como sociólogos, seja como antropólogos, seja como historiadores, nós descobrimos a presença, as marcas de Satanás entre todos os povos, em todos os tempos. O mundo espiritual agindo. Por isso que é tão ridículo para mim o materialista que diz só existe o físico, só existe o material, só existe o visível. Tolo, porque isso te torna extremamente vulnerável para o invisível. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17, nós lemos: Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então orou e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu está cercado, ele está numa cidade, está cercado por um exército inimigo que veio para levá-lo preso. O seu moço, o rapaz que o servia, vendo aquele exército em volta da cidade, acorda o Eliseu e diz: estamos perdidos. Eliseu diz: não te preocupa, mais os que estão conosco. O Senhor abre os olhos dele. É um profeta que enxerga, e ele fala para um homem comum que não enxerga. E ele diz: Senhor, abre os olhos dele. E de repente, por alguns minutos, aquele rapaz enxerga o mundo invisível e vê que eles estão cercados por um exército angelical maior do que o exército humano. Aquele exército sempre esteve lá. O rapaz apenas não sabia. Nós temos vivido a nossa vida cristã e não temos consciência dessa realidade maravilhosa. No entanto, volta e meia, nós chegamos tão perto da morte, mas algo nos protege. Eventos que nós chamamos de coincidência, eventos que acabam nos livrando ou nos ajudando, e nós dizemos é uma coincidência. Uma vez nós estávamos voltando de São Borja, no nosso voyagezinho, e
De repente, aquele motor começou a esquentar. E estávamos nos aproximando de Santa Maria, mas o ponteiro ali estava no vermelho já, e eu sabia, eu vou estourar a junta desse motor como eu estourei do outro. Então, eu tinha aprendido com um mecânico, que se tu ligar o ar quente, isso ajuda a esfriar o motor. Só que era verão. 40 graus. Vocês conhecem Santa Maria? Se é 40 graus aqui, é 50 graus lá. É uma panela de pressão. E eu liguei aquele ar quente. Todo mundo com o rosto para fora. Eu, o Lucas, a Leide, o Rafael, ele sentado lá atrás, eu e a Leide na frente, né, derretendo dentro do carro. Mas funcionou. A gente conseguiu entrar na cidade. Nós estamos então na entrada da cidade, 6 horas da noite. Eu desço do carro e eu digo, e agora? O que nós vamos fazer? Eu sento no calçado, suando, e a Leide diz, ora homem. Bela dica, mas é para isso que servem as esposas. Ora. E eu disse, Senhor, ajuda, eu não sei o que fazer, são 6 da noite, onde é que a gente vai conseguir um mecânico 6 horas da noite? Não conhecemos ninguém, estamos na entrada da cidade. De repente vem um rapaz de bicicleta, e ele chega a nós e ele diz, algum problema? Eu disse, sim, o meu motor superaqueceu e eu não posso mais andar com ele, e eu preciso de um mecânico. E ele disse, eu conheço um. Eu disse, que bom, será que ele ainda está aberto? Olha, eu não sei se a oficina continua aberta, mas eu vou lá e volto. E ele se mandou. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Quero que vocês experimentem o que eu estava sentindo. 20 minutos. Nada do rapaz voltar. E daí eu disse para ele, Leide, ele nos sacaneou. Ou ele foi lá, encontrou o lugar fechado e pensou, nem vou voltar. 25 minutos depois, chega o rapaz de bicicleta. O lugar está aberto. Pode ir lá. E quando chegar lá, ele me conhece. Então tu pode dizer que fui eu que mandei vocês. Eu disse, tá bom, como que a gente chega lá? E ele disse, é assim, ó, tu dobra a direita, depois tu dobra a esquerda, depois tu dobra a direita, direita de novo, esquerda, depois direita, depois esquerda. Eu disse para ele, tu me perdeu na primeira direita ali. Será que tu não pode nos acompanhar, quem sabe? E ele disse, não, tudo bem, eu acompanho, seguem-me. E ele de bicicleta, e nós com o carro já tinha esfriado, né? 25 minutos depois, o motor já estava mais frio, então eu pensei, algumas quadras vai dar para andar com ele antes dele aquecer de novo. Então lá vamos nós atrás do rapaz na bicicleta. Mas esse rapaz voava, ele ia, entrava e saía, e a gente indo atrás, eu disse, está difícil de acompanhar esse guri. E ele era muito rápido naquela bicicleta, nas curvas, nas voltas, e eu fiquei um pouco impressionado e um pouco chato, que eu disse, eu vou perder ele. Mas conseguimos chegar no local, e daí ele disse, bem, a oficina fica logo ali, é só tu ir ali, o nome do mecânico é fulano de tal, e daí a Leide pergunta, e qual é o teu nome? E diz, eu me chamo Pedro. E se foi. Então eu chego ali no mecânico e eu pergunto pelo nome, e ele disse, sou eu. Eu disse, olha, eu preciso da sua ajuda, porque meu motor superaqueceu, eu não sei se o que está acontecendo, se é a batatinha, a ventoinha não está funcionando, eu só sei que eu preciso voltar para Porto Alegre, mas desse jeito eu estou preso aqui. E ele diz, olha rapaz, tu está com muita sorte, porque eu fecho às 6, mas eu tenho um casamento hoje, e o casal que vai com a gente no casamento se atrasou, eles chegaram só agora, senão tu não teria me pego aqui. Ele mexe no motor, ele
ele faz uma ligação lá para manter a ventoinha funcionando sem parar. A gente dá umas voltas na quadra para ver se o motor vai voltar a aquecer. Daí a gente começa a conversar dentro do carro. Eu digo, puxa, que legal o Pedro, né? Bah, se não fosse ele... Ele diz, quem? Eu disse, o Pedro. Eu disse, não conheço nenhum Pedro. Claro que tu conhece. Ele disse que ele te conhece. Foi ele que nos mandou até aqui. Ele disse que tu estavas aberto. A tua oficina. Ele disse, olha, eu não conheço nenhum Pedro, mas o teu carro está bom para viajar. Daí eu faço parte de um grupo que escreve artigos, né, na internet. Então eu escrevi um artigo, anjos andam de bicicleta. Anjos andam de bicicleta. Queridos, essa é uma experiência entre muitas. E a minha e as nossas não são as mais fantásticas. Aquilo que a gente lê no Antigo Testamento, aquilo que a gente lê no Novo. Pedro lá está para ser morto. Né? Um anjo mexe nele e diz, levanta-te, Pedro. E leva ele para fora. O mundo espiritual, ele é real. E ele faz parte da nossa vida e experiência como cristãos. Acontece que o pecado, como eu disse, criou um véu. E este véu espesso é o que, para o incrédulo, torna quase impossível. Eu digo quase porque tem os feiticeiros que conseguem. O Dean Sherman escreveu, precisamos dar mais atenção ao mundo invisível. Todos nós precisamos diariamente responder as seguintes duas perguntas. A. De que maneira meus atos, palavras e atitudes podem interferir no mundo invisível de hoje? B. De que maneira o mundo invisível me está afetando no dia de hoje? Os nossos atos têm consequência, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. E o mundo espiritual também está agindo sobre nós todos os dias. O incrédulo não sabe disso, não acredita nisso. Ou está enganado e servindo a demônios, e experimentando mais do mundo espiritual do que nós que servimos ao Deus vivo. Vamos falar sobre a restauração que a cruz nos trouxe. A obra redentora de Jesus engloba tanto o mundo visível como o mundo invisível, pois ambos foram contaminados pelo pecado. Não foi só Adão e Eva que se rebelaram contra Deus no Éden. Antes, Satanás e 1/3 dos anjos celestiais haviam se rebelado contra Deus no céu. Então, tanto o céu, o mundo espiritual, está contaminado, quanto o mundo físico. E isso, às vezes, nós não nos damos conta, que existe um conflito no mundo espiritual. Uma verdadeira guerra espiritual. E quando a gente lê em Apocalipse, existe um momento onde Gabriel e os seus anjos vão lutar contra Satanás e os seus anjos. E Satanás então será expulso da presença de Deus. Porque ele ainda tem acesso ao trono, ainda que ele não sirva o trono. Vocês vão lembrar quem foi que acusou Jó na presença de Deus? Satanás. Vocês vão lembrar que o sumo sacerdote Josué, no tempo da restauração, no tempo do segundo templo, que é Satanás que acusa o sumo sacerdote Josué. E daí tem um anjo que intercede por ele. Vocês vão lembrar que Deus queria acabar com Acabe por causa da sua iniquidade, e ele pergunta entre os anjos, o que podemos fazer para que Acabe caia na armadilha? E tem um demônio que diz, eu irei como um espírito de mentira na boca dos profetas. Então nós precisamos ajeitar a nossa teologia.
Satanás tem acesso ao trono, não serve o trono. Um dia ele será expulso do terceiro céu, e talvez do segundo céu, porque a Bíblia diz que ele será lançado sobre a terra, e com muita fúria, porque ele sabe que seu tempo é curto. Haverá um tempo na terra, onde não só os demônios que agem na terra, mas os demônios que agem no segundo céu também vão agir diretamente sobre a terra. Então eu imagino a malignidade que será este mundo, quando todos os demônios de todas as hierarquias estiverem agindo diretamente na terra. Diz que inclusive aqueles que estão presos no abismo serão liberados por Abaddon, o príncipe dos demônios, e eles serão liberados sobre a terra. Então nós temos os principados e potestades lançados sobre a terra, nós temos os demônios que já agem na terra, e daí nós temos aqueles que estão em prisão, que serão soltos sobre a terra. Daí a gente começa a entender por que a humanidade irá adorar a besta e o dragão, ou seja, a religião do momento será o satanismo. É o mundo espiritual agindo sobre o mundo físico. Mas então, Jesus, na sua obra redentora, ele está agindo não só em favor do mundo físico, ele está agindo também em favor do mundo espiritual. Na dispensação da plenitude dos tempos, Jesus irá restaurar todas as coisas, tanto no céu, a dimensão espiritual, como na terra, a dimensão natural. Olha o que diz em Efésios, capítulo 19, versículo 10. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E por meio de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Meus queridos, nós estamos celebrando a Páscoa, né? Hoje é sexta-feira da Paixão. Então nós estamos caminhando para o clímax, né? Hoje é o dia que Jesus é crucificado, domingo é o dia que ele vai ressuscitar. Mas nós precisamos entender, pelo menos tentar compreender a grandeza do que Jesus fez. Eu fico imaginando, aqui é a minha imaginação, eu tenho uma boa imaginação. Não sei se foi assim que aconteceu, mas eu fico imaginando quando Jesus nasceu em Belém, e o diabo soube do nascimento do Messias, não sabia bem onde ele estava, o Senhor escondeu de Satanás. Herodes, então, ao ouvir dos magos que o Filho de Deus havia nascido, ele pede para os magos avisarem ele quando encontrassem o Messias. Os magos são avisados em sonho por anjos que não deveriam voltar para Herodes. Herodes, furioso, descobre pelos rabinos a região onde o Messias deveria nascer. Então ele manda um exército para destruir, para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na tentativa de matar o Messias. Ele sabia que Deus tinha um plano, ele sabia que o Filho de Deus, ao nascer, estava nascendo com um propósito, mas ele não sabia qual era, porque a Bíblia diz que Deus manteve como mistério. Ele escondeu dos anjos, ele escondeu dos profetas. Diz lá em 1 Pedro que os profetas queriam entender e não conseguiam. E aqui até os anjos estavam buscando compreender. Ninguém sabia, o diabo só sabia, o Filho de Deus está na terra e ele está aqui para retomar o reino.
mas eu não sei de que forma ele vai fazer isso. Então no deserto ele tenta Jesus, tentando trazer Jesus para o lado dele. Mas ele não sabe, ele manda pessoas para incomodarem Jesus. De repente ele vê uma oportunidade. Jesus é levado preso pelas autoridades judaicas, entregue às autoridades romanas. E ele pensa, agora eu vou crucificar o Filho de Deus, eu vou matar o seu corpo. E ele terá que voltar para o Pai sem ter cumprido a sua missão. Veja bem, ele não estava tentando matar o Filho de Deus, ele é eterno, é o Criador. Ele estava tentando, frustrar este plano de Deus que estava escondido. Diz lá em 1 Coríntios, se as autoridades deste mundo soubessem, jamais teriam crucificado o Deus da glória. Então, eu acho que a paixão de Cristo, a do Mel Gibson, aquele filme, eu acho que ele foi muito feliz. Enquanto Jesus está sendo crucificado, lá está Satanás caminhando em volta, sorridente, feliz, pensando, eu consegui frustrar os planos do Deus Altíssimo, eu consegui frustrar os planos do seu Filho. Então, Jesus morre na cruz, e eu fico imaginando Satanás esperando que Jesus vai subir. Só que ao invés de subir, Jesus desce. Ele desce até o Hades. Leva cativo o cativeiro e tira das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Oh, glória! É isso, nossos olhos precisam ser abertos, porque a alegria, a festa que o inferno estava fazendo, porque o Filho de Deus, seu plano estava sendo frustrado, na verdade eles estavam ajudando a Deus a cumprir este plano. Porque desde o começo o plano era que o Filho fosse morto pelos pecados da humanidade. E como homem, restaurasse a autoridade que o homem havia perdido. Então quando Jesus ressuscita, quando ele sai do túmulo, ele se encontra com os discípulos e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Restauração dos céus, restauração da terra. Jesus mudou o jogo. Tudo mudou. Apesar destas promessas estarem reservadas para o tempo do fim, nós sabemos que Jesus ainda vai voltar. Nós sabemos que ainda Satanás e seus anjos serão julgados. Nós sabemos que ainda as nações serão julgadas. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Nós sabemos que Ele vai restabelecer o seu reino durante 1000 anos, para que todas as promessas feitas a Abraão, a sua descendência natural se cumpra, e que depois Ele vai fazer novos céus e nova terra, após uma última tentativa das trevas, para derrotar o reino de Deus. Mas mesmo sabendo que nós estamos lendo sobre algo que está no futuro, por causa do Espírito de Deus, pois ele disse, não vos deixarei sós, enviarei outro Consolador para estar convosco. Ele está entre vós, mas estará em vós, falando do Espírito Santo. E por causa deste Espírito, nós lemos em Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 5, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus, e normalmente a gente vai parar aqui, eu estou falando da nossa geração, e provaram da palavra de Deus, ponto. Só que o texto continua, e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Aqui está falando de uma geração, aqui está falando de um povo, aqui está falando de um discípulo de Jesus, que não só experimentou a sua palavra, mas experimentou os poderes do mundo vindouro. Ou seja, aquilo que Jesus um dia
vai realizar de fato na cruz, já está decidido. Mas enquanto nós aguardamos a volta do rei, a primeira vez ele veio para morrer pelos pecados e para redimir todas as coisas. A segunda vez ele vai voltar para reinar e botar tudo em ordem. Entre o Egito e a terra prometida, esse período do deserto, nós temos o Espírito de Deus para podermos experimentar os poderes do mundo vindouro. Queridos, quando a gente lê sobre a vida de Elias, a vida de Eliseu, a vida de Moisés, não é incrível? Quando a gente lê sobre a vida de Jesus nos evangelhos, não é incrível? Mas e quando a gente lê o livro de Atos? E tudo o que acontece no livro de Atos, não é igualmente incrível? Então eu pergunto, qual deve ser a experiência do cristão? Será que ela pode ser inferior àquilo que aconteceu no Antigo Testamento, no tempo da lei? Será que pode ser inferior ao que a igreja primitiva experimentou? Talvez se tu é dispensacionalista e acredita que as coisas vão piorar e não melhorar, tu pode chegar a esta conclusão, mas é para as coisas ficarem ruins mesmo? Eu não sou dispensacionalista. Eu acredito que antes da volta de Jesus, vai haver um grande avivamento. Onde vai haver uma grande colheita, tão grande que a Bíblia diz que não dá para contar. São pessoas que foram decapitadas por causa do Evangelho, durante o reinado do anticristo. Isso para mim não é uma igreja fraca, morta, fragilizada. É uma igreja sem mancha, sem ruga. Sabe, nós somos responsáveis pela nossa geração. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Teve uma geração que morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Ficou para a sua descendência. A pergunta é, se a nossa geração vai experimentar a sua visitação, receber a sua herança, ou se a nossa geração vai deixar para a próxima o que Deus queria fazer conosco. Sabe, um dos meus clamores é, Deus, eu não quero morrer sem ver a tua glória. Eu não quero morrer sem experimentar o teu avivamento, nem que seja sozinho no meu quarto com a minha esposa, só eu e ela te buscando. Porque tinha um homem chamado Simeão, e Simeão, a Bíblia não chama ele de profeta. Ana é chamada de profetisa, mas Simeão é um homem esquisito, ele não é chamado de profeta, só ouve falar dele ali em Lucas e depois nunca mais ele é mencionado. No entanto, o Espírito Santo disse para ele que ele não morreria sem ver o Messias. E quando ele vê Jesus no colo da sua mãe, começa a profetizar e diz, esse é a luz não só para os judeus, mas também para os gentios. Ninguém entendia isso. Pedro, a igreja primitiva não entendia isso. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, o presbitério chamou ele para dar um puxão de orelha. O que é isso? Estou entrando na casa de um gentil. E diz, o que eu posso fazer? Deus mandou e o Espírito desceu sobre ele. Então será que a salvação é também para os gentios? Está lá em Isaías, claro que sim, mas eles estavam cegos, eles não enxergavam que a salvação também era para os gentios. Mas aqui tu tem esse Simeão, que sabia, ele sabia. Ele era um homem que vivia fora do seu tempo, entendeu? Era um homem que sabia buscar no futuro e trazer para os seus dias aquilo que estava reservado para o dia de amanhã. De vez em quando tu encontra pessoas assim na história. Davi era um homem assim. Era proibido olhar para a arca. Era proibido ministrar perante a arca, exceto sendo um descendente de Arão. No entanto, lá está Davi, levanta uma tenda, abre as abas, coloca a arca e
fica dançando e louvando o Senhor em volta da arca, levanta um grande coral que vai ministrar dia e noite perante aquela arca, desfazendo todas as ordens e ordenanças de Moisés, e nada acontece com ele. Pelo contrário, Deus diz: um dos teus descendentes eu vou chamar de filho, e ele reinará para sempre. O que é isso? O que Davi tinha? Ele buscou no futuro algo que não era para a sua geração. Nós temos a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela diz para Jesus: o vinho acabou. E Jesus diz: mãe, o que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora. Daí Maria, né, como toda boa mãe, faz como ele te mandar. Né? Tu és Jesus, tu és o Messias, filho de Deus, mas eu sou tua mãe. Então, faz como ele te mandar. Então eles chegam para Jesus: e agora, o que a gente faz? Ele diz: enche esses potes grandes aí de água. E ali Jesus fez seu primeiro milagre. Mas ele não tinha dito: não chegou ainda a minha hora. O que a mãe dele fez? Ela buscou no futuro e trouxe para os seus dias o que estava reservado para amanhã. É isso que a fé faz. Tem aquela mulher, eu amo essa história. Tem aquela Ciro Finícia. E a filha dela está endemoniada em casa. E ela começa a seguir Jesus e dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus não presta bola. Ela não era judia, não era nem samaritana, ela era pior. Ela era uma gentia, uma pagã. E ela atrás de Jesus: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Os discípulos, cheios de amor, dizem: Jesus, manda essa mulher embora, ela está incomodando. E Jesus diz para ela: mulher, eu vim para os filhos de Israel. Eu não posso dar o pão dos filhos para os cães. E ela responde: mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus, aqui é Deus. Eu acho fantástico que algumas pessoas conseguem surpreender a Deus, apesar dele não poder ser surpreendido, que ele sabe todas as coisas, mas eu não sei como isso funciona. Eu consigo imaginar o rosto de Jesus. Oh, mulher, grande é a tua fé. Não encontrei nada igual em todo Israel. Sabe o que acontece? A filha dela, ele diz: vai para casa, tua filha está livre. Jesus ainda estava debaixo de uma profecia que primeiro ele viria para os judeus o rejeitariam, então ele iria para os gentios. No entanto, ela busca no futuro e traz para os seus dias uma promessa, uma realidade que é de amanhã. Nós temos um centurião que faz a mesma coisa. Queridos, eu estou dizendo para você que por causa da cruz, por causa do que Jesus fez, este véu que dividia essas duas realidades, ele foi rasgado. Não só o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, este véu que nós não enxergamos, mas que nos impede de experimentar mais do mundo sobrenatural, que nos impede de entrar na sala do trono, este véu foi rasgado por causa de Jesus. E ele ainda envia o seu Espírito para garantir que a igreja que crê, possa buscar no amanhã e trazer para os seus dias aquilo que ainda está por vir. Eu espero que vocês estão entendendo isso da forma que eu estou entendendo. Nós somos o nosso próprio impedimento. O problema do crente não é... já estou entrando em outro tema. O problema do crente não é a incredulidade, ele é crente porque ele crê. O problema do crente é a dúvida: será que? Será que Deus vai fazer? Eu sei que Ele pode, mas será que Ele quer? Este será.
Sabe, esse será, ele quebra as nossas pernas. Por isso que nós precisamos dessa fé que vem do alto. Outro tema. Essa fé que vem do alto. Para que possamos começar a crer que tudo que está prometido na sua palavra tem da parte dele o seu sim, como diz em 2 Coríntios. Ele apenas está aguardando o nosso amém. Gente, isso é muito grande. Sabe, se nós entendêssemos isso, nós teríamos uma lista das promessas. Nós vivíamos muito apertados financeiramente, como família. Um período da nossa vida muito difícil, sempre com as contas atrasadas, sempre correndo atrás da máquina, sempre em subempregos. E eu não aguentava mais. Eu lembro um dia, eu estou na sala do nosso apartamento, caminhando de um lado para o outro, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer? Eu estou te obedecendo em tudo, eu estou dando dízimo, eu estou dando oferta, eu estou procurando ser justo e correto, eu tenho procurado manter a minha vida limpa e pura e santa na tua presença. Eu não aguento mais essas contas, isso aqui é uma ofensa para o teu nome. Me mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para que esta situação mude na minha vida. De repente eu ouço o Espírito falar ao meu coração: não sou eu. Não sou eu. Eu paro no meio da sala. Será que eu ouvi direito? Esse pensamento que veio à minha mente, não sou eu. Eu estou falando com Deus, pedindo para Ele mudar a minha situação. O que eu fiz de errado para Ele estar me punindo? E Ele diz: não sou eu. Daí eu penso: mas se não é Ele, então quem é? Só sobrou um outro. É Satanás. É o diabo. É um espírito de pobreza que está agindo na minha vida. É o devorador. Então eu decidi: eu vou mudar. Eu não vou mais clamar. Eu vou agora brigar. Então vamos ver o que a palavra diz. A palavra diz: e meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Isso é uma promessa que tem o sim de Deus, diz lá em 2 Coríntios. Só precisa do meu amém. E eu comecei a dizer: eu, em nome de Jesus, eu te amarro, devorador. E eu, em nome de Jesus, eu libero a provisão de Deus sobre a minha vida. Era um mês que, quando eu recebi o meu contra-cheque, eu olhei, eu fiz os cálculos, pagando as minhas dívidas, eu teria o suficiente para viver até o dia 10 daquele mês. E depois eu ia entrar em dívida de novo. Não ia ter nem para pagar meu aluguel. Essa era a minha situação. Eu tinha dinheiro para 10 dias e o mês recém tinha começado. E eu estou orando: segundo as tuas promessas, Senhor. Então, eu recebo no correio uma conta perdida do FGTS. Com o dinheiro que eu recebi, eu tive dinheiro para pagar minhas contas e passar todo aquele mês. Eu disse: obrigado, Senhor. Daí no dia seguinte, outro anúncio, outra carta da Receita. Eu tinha uma outra conta da FGTS perdida também. Eu pensei: mas eu não trabalhei tanto assim para ter duas contas do FGTS perdidas. E a outra também tinha uma grana que deu para eu viver mais alguns meses. E depois de lá, meus queridos, nunca mais eu tive que mendigar o pão. Agora, não quer dizer que o diabo não tentou. Eu nunca vou esquecer. Eu vou tirar meu extrato. É claro, vocês sabem, eu na minha inteligência não tirei xerox. Eu tenho o extrato original. Está em branco. Em vez de fazer um xerox. Mas está lá, no meu diário, está lá. Se vocês acreditarem, estava escrito assim, ó, no meu extrato de banco: menos
6, 6, 6. Eu chego em casa e eu digo para a Leide, olha aqui que desaforo, meu amor. Menos 6, 6, 6. Nós dobramos os joelhos, nós repreendemos o inimigo. E eu disse, a palavra de Deus diz, quando o ladrão é pego, ele tem que devolver o dobro. Eu disse, eu quero o dobro de volta. Eu esperei 1, 2 dias, fui lá, tirei o extrato de novo. Eu tenho esse segundo extrato também está em branco. Estava assim, ó, mais 6, 6, 6. Recebi em dobro de volta. Queridos, eu poderia ficar aqui, experiência após experiência, história após história. Eu não sou melhor do que vocês. Eu apenas descobri que existe um mundo invisível, que por causa de Jesus, eu volto a ter acesso por meio do seu Espírito. O que me garante experiências sobrenaturais no meu dia a dia. Nós somos um povo profético. Nós somos um povo sacerdotal. O nosso sacerdócio nos dá acesso ao trono. E o nosso chamado profético, porque diz em Joel, todos profetizarão, servos e servas, filhos e filhas. Meu espírito, quando descer, todos, um povo profético. E um povo profético é um povo que vive e experimenta o sobrenatural como se fosse natural. Amém?